Meus amigos, parece que a renovação de Neymar com o Santos subiu no telhado e a gente precisa falar sobre isso. Por mais que eu não queira ficar falando de Neymar o tempo inteiro, notícia é notícia. A gente não pode ignorar, tá? Logo depois da vinheta a gente conversa. Vamos lá. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Saiu matéria agora há pouco do Lucas Barros falando sobre desgaste na relação faz Neymar esfriar a renovação. Vamos falar sobre isso porque é um ponto importante, né? Eu não acho que todo assunto de Neymar precisa ser discutido, toda coisa que fala eu acho um saco, de verdade, mas aqui já é uma coisa mais importante, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, tá? Eu vou ler a matéria junto com vocês e vamos comentar a seguir, tá certo? A matéria começa assim, vamos lá. Desgaste na relação faz renovação de Neymar com o Santos esfriar. O Lucas Barros, que assina a matéria, foi ele que trouxe em primeira mão aqui no Brasil, né? Junto com o Fabiano Fará, que o Neymar viria ao Santos, tá? Mas vamos lá. O processo de renovação de Neymar com o Santos, que até recentemente parecia bem encaminhado, esfriou nos últimos dias. O camisa 10 do Peixe está chateado com o cenário atual fora de campo, enquanto seu pai, que conduz as negociações, decidiu ouvir propostas de outros clubes antes de voltar à mesa com o clube da Vila Belmiro. Eu vou parar aqui já para falar a primeira parte. O Neymar tá chateado com o cenário atual fora de campo por conta de quê? Das críticas que ele recebe? E vamos lá. A gente tem que separar o joio do trigo. Nem toda crítica é justa. Ok? Mas tem várias que são. Várias críticas são justas, né? E é aquela coisa, o Neymar, ele dá muito mais atenção pra rede social do que pra quem realmente gosta dele. E não é de agora, tá? Isso é histórico. Muita atenção, muita atenção. Ele sempre responde quem critica, ele sempre decide falar. E, cara, tá tudo certo. Eu acho que é justo você reagir a alguma coisa que você discorda e querer argumentar. O Romário fazia isso também, o Ronaldo já fez diversas vezes. Esse não é o problema. O problema é que achar que isso aqui é o que te afasta do clube. E não suas próprias atitudes, né? Porque, vamos lá, da última fala dele, é uma fala que não pegou bem. Só que tem as anteriores também. Ai, não sei se vou renovar, já falei que não sei, tudo bem, tá puto que eliminou, não sei o quê. Mas, sabe, a maneira que conduz também as conversas são muito ruins, né? E a gente não tá falando de uma pessoa que não tem eloquência nenhuma, uma pessoa que não tá acostumada com um convívio no meio esportivo, de uma pessoa que tá há pouco tempo de carreira, de uma pessoa que começou sua carreira agora e não tem media training. Não, a gente tá falando de um cara que é profissional de futebol há mais de 15 anos, que tem um media training desde os 16, desde os 12, 13 anos de idade, vem sendo preparado para ser um fenômeno do futebol, que tem acompanhamento técnico, psicológico, de comunicação desde muito jovem. Vou falar que essa pessoa não tem responsabilidade nas coisas que ela fala, eu acho bem complicado. Às vezes é bom olhar pro próprio rabo também, porque é muito fácil colocar a responsabilidade das suas cagadas nos outros. Quem resolveu falar foi você. Tá tudo certo, você tem direito de falar. Só que você também tem que entender que vai ter uma reação. E, de novo, eu sei que muitas pessoas exageram. Eu fiz aqui, pô, eu mostrei críticas do Casagrande, que ele vai muito longe. Numa crítica que pode começar justa, ele vai pra injustiça pra depois voltar pra justiça. Então ele aumenta um problema que às vezes tem um tamanho e ele transforma numa proporção muito maior. Agora, é muito complicado o Neymar e o pai dele querer colocar nas costas da torcida do Santos e do Santos uma responsabilidade que pertence a eles, tá? Então, é isso. Não foi o pai do Neymar que falou que decidiu ouvir ofertas dos outros clubes? Se ele quer que o jogador fique no clube, por que ele tem que falar que vai ouvir ofertas de outros clubes? Entende que é uma reação à ação que vocês estão fazendo? Se vocês vão e falam sobre isso, óbvio que o torcedor vai ficar incomodado. E eu tô falando torcedor do Santos, eu não tô falando torcedor dos outros times. Foda-se o torcedor dos outros times nessa parte. O importante aqui nessa conjuntura aqui é a opinião do torcedor do Santos. Aí você não quer que o torcedor do Santos se incomode. O torcedor do Santos tem que falar, ah, não, tá certo, Neymar. Tem que ouvir as melhores ofertas mesmo. Se tiver uma oferta melhor, vai embora. Aí o que vai caber? O que o torcedor do Santos vai fazer? Não, ele vai ficar puto e vai falar, caramba, você jogou 12 partidas aqui, custou 21 milhões por mês, porra.
Você quer que a relação seja pensada como? Qual que é o... que a gente tem que pensar o quê? Ah, não, tá certo, Neymar. Tem que ouvir as melhores ofertas mesmo. Seu pai tá certo. Vocês falam um monte de bosta. E a gente não tem direito nem de ter reação. Vocês querem fazer o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, da maneira que vocês quiserem. E todo mundo tem que falar amém. Senão, senão eu não vou ficar. Porra, vocês fizeram isso em todos os clubes. Será que não deu pra perceber que vocês também cometem cagadas? Não é possível. Em todo clube que vocês passaram, tem merda. E eu não tô falando de desempenho esportivo, tá? Porque eu não sou hipócrita e desonesto a esse ponto, que tem muita gente que faz isso, tá? Mas eu tô falando que a comportamento. Em todos os clubes que passaram tiveram esses problemas de comportamento. Em nenhum momento vocês vão ter um pouquinho de noção e falar, caramba, acho que a gente pode estar exagerando aqui. E de novo, eu não tô fazendo conta com o dinheiro de ninguém e não tô falando que não tem que ser capitalista, não tem que querer ganhar dinheiro. Eu entendo, cara. Só que futebol é diferente do simplesmente do mundo corporativo. Não dá pra ser só corporativista no meio do futebol, porque o meio do futebol envolve idolatria, paixão. As pessoas amam o que elas estão vendo. Você tem que saber fazer relações bem feitas. Tem que saber, faz parte. Tá? Continuando a matéria. O plano do pai do Neymar é retornar ao Brasil nos próximos dias e apresentar ao Santos todas as conversas feitas com clubes, feitas nessa semana nos Estados Unidos. A ideia é expor as alternativas internacionais para então discutir com a diretoria santista o que o clube estaria disposto a fazer para garantir a permanência do atacante. Essa postura foi motivada principalmente pelo incômodo com a proposta do Santos de transformar o novo contrato em um modelo de produtividade, com pagamentos baseados em metas como jogos e gols e não valores fixos por imagem. Se o Santos, cara, é assim, eu tenho todas as críticas à diretoria do Marcelo Teixeira, tá? Mas eu não posso discordar deles aqui, pô. O Santos pagou, né? Vai pagar um grande montante ao Neymar. Vai pagar, vai ter que pagar, vai. Né? O Neymar, cara, eu não vou culpar ele por lesão, tá? Pessoas se lesionam. Tá? Pode ter críticas a comportamento, mas eu não vou culpar um atleta por se lesionar, porque faz parte da vida de atleta, tá? Só que o Santos despendeu muito dinheiro pra trazer o Neymar de volta, vai ter que dar essa grana, não vai? Tá certo. Só com garantia, sendo que é uma via de duas mãos. Pô, o Neymar não tem coisa a se provar? Ele não quer se provar? Ele não quer dar a volta por cima? Não foi o Santos que abriu as portas pra ele? Né? Porque parece, do jeito que eles estão agindo, parece que, caramba, o sacrifício é todo nosso, né? Nós estamos fazendo enormes sacrifícios para estar no Santos, né? A gente podia ter feito sacrifício em outro clube. Sabe? É uma coisa, tipo, é aquela sensação de, cara, eles estão cuspindo na nossa cara. E entende que essa relação está se desgastando por culpa dos Neymares? A culpa é de vocês, cara. Pô, cara, o Jorge Igor falou, a gente, né, o torcedor do Santos, ele foi pra Vila num dia de chuva, fez uma puta festa, a maior recepção aí, mó bonita a recepção, sabe? Se comoveu, acompanhou, se emocionou e tal, pra depois ficar com essa conversinha aí, como se a gente tivesse cagando pra vocês. A gente tá incomodado porque é justamente o contrário, a gente se importa. E a sensação que a gente tem como torcedor... Então se você... Presta atenção, porra. Se vocês gostam de ver crítica dos outros e se incomodar, presta atenção que a gente tá falando como torcedor. Se vocês se incomodam só com isso, coloca na consciência por que, que o torcedor tá incomodado e por que, que o torcedor resolveu criticar uma pessoa que ele sempre amou. Será que vocês não conseguem ter um mínimo de discernimento? Assim, não é muito não. Um pouquinho de discernimento e falar, caramba... Por que que chegou nesse ponto? O que será que a gente fez? Não dá pra colocar toda a responsabilidade em Neto, em Casagrande, nessas pessoas, achando que todo mundo, eles conseguiram, através da opinião deles, fazer com que o torcedor do Santos ficasse incomodado. Cara, eu vejo muita gente, eu não vou me colocar fora disso, porque muita gente adora falar que eu passo pano, né? Mas enfim, foda-se. Eu vejo muita gente que sempre... fez de tudo pra ter o Neymar de volta, sempre, pô, esperou, tinha uma esperança muito grande, né? Se mobilizou, se emocionou e tal. Essas pessoas estão incomodadas também. Então é tudo culpa de todo mundo, menos de vocês. Todo mundo é culpado, todo mundo tá errado, menos os dois floquinhos de neve especiais.
Cara, vocês desgastaram a imagem de vocês em todos os clubes que vocês passaram. Não é possível que tá todo mundo errado, menos vocês o tempo inteiro. A maneira que vocês lidam com essa situação de renovação ou não é muito feia, é desgastante. Quando o pai do Neymar vai falar assim, se jogar amém, porra, é um soco na cara do torcedor. É uma porrada. E a gente ficou quieto. Não, foi uma maneira de pressionar a diretoria e tal. Cara, eu entendo que a diretoria do Santos tem um monte de erro. E eu não discordo deles. Tá? E a gente já falou sobre isso várias vezes. A gente entendeu que vocês fizeram coisas no CT, que vocês fizeram coisas na Vila Belmiro, que vocês estão querendo montar, que vai ter um custo nisso, montar as coisas na Praia Grande, etc, novo estádio, novo CT, eu entendo tudo isso. E o torcedor sempre valorizou essas atitudes, cara. Sempre, tá? Agora não ache que é tudo uma troca de favor. Vocês estão fazendo só por amor e por carinho. Quando vocês decidem ouvir ofertas de outros clubes pra voltar com o Santos, olha só o que me ofereceram aqui. Por que você quer me dar só essas coisas aqui? Sendo que é uma coisa que também vocês têm que entregar algo. E cara, o principal de um atleta é entregar tecnicamente. Não é só o em volta. Eu sei que o Neymar tem um tamanho gigantesco no futebol e tem proporções mundiais, né? Visibilidade, tudo isso é importante. A gente fala disso, né? Muita gente fala, o Sormani fala, eu falo, um monte de gente fala, cara, o Jorge fala, né? Todo mundo fala, né? Dessa importância, Noronha. A gente sabe que a repercussão é importante, mas o mais importante de tudo é pisar em campo e fazer diferença. Que infelizmente, até agora, o Neymar não conseguiu efetivamente mostrar tudo isso. A gente sabe que ele faz diferença, a gente sabe que o time melhora quando ele tá em campo. Só que não é só isso. É muito pouco até agora. Não pode o cara, depois de 12 partidas, falar, pô, caramba, né? A culpa é de todo mundo, menos minha. Né? De novo, continuando. Mesmo com acordos bem alinhados, como o parcelamento da dívida de aproximadamente 85 milhões em direitos de imagem, o contrato de produtividade se tornou o principal ponto de tensão nas tratativas. A forma como o presidente Marcelo Teixeira conduziu esse ponto desagradou o pai do jogador. Pô, Neymar pai, Cara, é impressionante, velho. O Santos não tem direito de nada nisso aqui. O Santos não tem direito de nada. Né? Nossa, que desagradável. Porra, o cara precisa se provar, ele tem que se provar. Ele é um gênio da bola. Esportivamente falando. Ele é. A gente sabe. Mas ele vem em processo de desgaste físico e técnico desde a Copa do Mundo de 22. O Neymar quer estar na Copa de 26. Ele precisa jogar em alto nível. Ele precisa performar. Ele precisa fazer gol. Se ele é, e ele é realmente um jogador tão monstruoso, e ele vai ter nesses gatilhos aqui as garantias de que ele vai render. Isso aqui serve como uma resposta não só pra ele, pra todo mundo. Caramba, eu aceitei um contrato de produtividade e tô performando. Tô recebendo mais porque eu tô jogando pra caramba. Porque eu tô fazendo gol, porque eu tô dando assistência, porque eu tô jogando constantemente. Isso é benéfico, não é maléfico. Então vai pra porra do Fenerbahçe, meu irmão. Vai pro Inter Miami. Não quer pressão, não joga no Brasil. Não é só o Santos, não. Não joga no Brasil. Não quer ser pressionado? Não quer que a torcida fique em cima? Não quer cobrança? Sai do Brasil, meu irmão. Todos os clubes que você passou, você foi cobrado. Todos. Não quer cobrança como um atleta profissional de alto nível. Não faz o menor sentido. Zero sentido, tá? Dentro do clube, a confiança na renovação ainda existe. Fontes próximas à diretoria acreditam que Neymar pode sim seguir no Santos. E lembram que o jogador já havia afirmado antes das férias que sua chance de permanecer é a 7 em uma escala de 10. No entanto, a crescente insatisfação com a postura adotada por Neymar e seu pai nos bastidores, e principalmente nas entrevistas recentes. Parte da diretoria santista se incomodou com as declarações do jogador após a partida de festiva da Luve, quando citou publicamente uma possível negociação com o Fluminense para o Mundial de Clubes. Outra, né? Mais uma. Mesmo que a gente já soubesse dessa informação, tem maneiras e maneiras de se comunicar. E de novo, não é uma pessoa ignorante que não sabe de nada.
É um homem de 33 anos que sabe muito bem o que tá acontecendo. Pode falar, pô, teve uma conversa com o Fluminense, mas eu não achei certo ir para um outro clube quando eu sou jogador do Santos, não renovei meu contrato ainda, estamos conversando sobre isso, acharia errado tomar esse tipo de atitude. Tá vendo que você fala a mesma coisa de uma maneira diferente que não agride o Santos? E porra, na tua conversa com o Igor, você não citou o nome do Santos, cara. Você é atleta do Santos ainda, por mais que você não fale isso, você ainda tem contrato. Você é atleta do Santos ainda, bicho. Tá? Além disso, há críticas ao comportamento do pai do Camisa 10. A avaliação é de que ele vem mudando o tom a cada nova entrevista. Ora transmite otimismo sobre a permanência no Santos, ora fala em conversas com clubes de fora, ora diz que o foco é a recuperação física do filho. Para os bastidores do clube, essa exposição pública excessiva está desgastando a relação entre as partes. E está. Por culpa deles. Do lado do jogador, o clima também é de desconforto. Neymar se incomodou com críticas da imprensa, a repercussão de aspectos da sua vida pessoal e, sobretudo, com as críticas por parte da torcida santista. Neymar, vamos lá. Exclui a imprensa, exclui os outros. Pega a torcida do Santos. Por quê? E faça uma pergunta a si mesmo, você e o seu papai. Por que o torcedor do Santos está incomodado? Faz uma pequena reflexão. Desliga uma coisa da outra, porque eu acho que nem a conexão é justa. Mas desliga uma coisa da outra. Por que o torcedor do Santos está incomodado comigo? Ninguém tá apagando a sua história, ninguém tá apagando os títulos que você conquistou, os gols que você marcou. A gente esgotou a porra da tua camisa azul que foi lançada. A gente esgotou. Por quê? Porque a gente ainda gosta de você. A gente ainda tem idolatria a você. Só que você, Neymar, você tá cuspindo nessa idolatria dia após dia com declarações infantis e ruins. Por culpa tua. Você não pode responsabilizar apenas os terceiros por coisas que cabem a você como responsável. Para de terceirizar a responsabilidade dos seus atos para os outros. Para com isso, cara. Você é um homem feito, para com isso. Bota um pouco a mão na consciência e fala, cara, será que eu errei? Às vezes uma autoanálise é importante, cara. Se consulta com um psicólogo, após você ter acesso a alguns. As pessoas, elas se incomodam porque você tá tomando atitudes que fazem elas se incomodar. Se você tivesse jogando e falado, pô, não, vou renovar, eu quero renovar. Entende que são maneiras de se conversar? E você em todos os momentos, você sempre fala, não sei, vou conversar depois, aí tal. Nunca fala, pô, eu amo esse clube, você nunca vai a público, você só falou quando chegou. Vai a público e fala, eu amo esse clube, eu amo essa torcida, eu quero ficar, vou fazer de tudo pra ficar. Ponto, você tá falando, deixando bem claro, mas você não fez isso. Você fica nesse banho-maria, nesse chove não molha, e o torcedor não tem direito nem de se incomodar, porque senão eu vou embora. Pô, meu, você tá parecendo meu irmão com 4 anos de idade, que botava a trouxinha nas costas, num cabo de vassoura, ia pra porta da minha casa e falava assim, eu vou embora, eu quero ir embora dessa casa. Você tá parecendo meu irmão de 4 anos, quando tinha 4 anos, hoje ele tem 38, né? Mas meu irmão, quando tinha 4 anos, fazia isso. Tô muito triste, vou embora dessa casa. Parece você, só que você tem 33, meu irmão. Enfim, continuando. Com contrato válido até dia 30 de junho, Neymar disputou 12 partidas nessa segunda passagem pelo Santos. Marcou 3 gols e deu 3 assistências. A definição sobre sua permanência deve acontecer após o retorno de seu pai ao Brasil e a reunião final com a diretoria alvinegra. Até lá, o clube aguarda, mas também cobra mais cautela e menos exposição por parte do staff do jogador. Isso é fundamental. Para de expor o clube ao ridículo. E principalmente, Neymar, o torcedor do clube ao ridículo. Você não expõe só o clube, você expõe o torcedor, cara. Você tá conseguindo destruir o único elo que te transforma em ídolo. O torcedor do Santos. Você tem fãs. Fãs. O torcedor do Santos te idolatra. É o único clube que te idolatra. O único. De todos os que você passou e jogou muita bola. De novo, eu não sou desonesto. Mas você não é ídolo dos clubes que você passou. Por atitudes infantis como essa, na sua maneira de sair do Barcelona, na sua maneira de conduzir sua relação com o PSG em diversos momentos. Não tá na hora de um pouquinho de autoanálise, não? De tentar entender por que as pessoas chegaram nesse ponto? Você acha que tudo é o torcedor do Santos comprando o discurso do Casagrande, meu irmão? Sério mesmo?
Você não consegue em nenhum momento, você e seu pai, falar, caramba, as pessoas estão incomodadas porque a gente tá com atitudes idiotas? Será que não dá pra chegar nesse óbvio? Nessa conclusão óbvia? É uma conclusão óbvia. Ele é trivial, é muito fácil chegar nessa conclusão. Às vezes a gente erra. As pessoas erram, é normal, é da condição humana. Errar é humano. Você também erra. Só que vocês nunca admitem que estão errados. Isso não vai diminuir seu impacto no futebol, não. Falar que dá um passo atrás e falar, caramba, a maneira que eu tô lidando com isso realmente não tá legal, não. Vou melhorar minha postura, vou mudar o jeito que eu tô falando aqui. O Santos não é colônia de férias, Neymar. Você não fez porra nenhuma pra ajudar nesse momento agora. Tecnicamente falando. E o Santos abriu a porta da casa pra vocês, cara. O fato é esse. O Santos fez das tripas coração, dada a realidade financeira do clube, pra que vocês estivessem no clube. Pra ser ídolo de novo da torcida que sempre te amou. E vocês estão cuspindo na cara do torcedor. Vocês estão fazendo e desgastando essa imagem. Não dá pra depois, se vocês escolherem seguir outro caminho, que tá tudo certo, é das escolhas de cada um. Você vai fechar mais uma porta de idolatria e vai encerrar a carreira sendo o único atleta gigantesco sem ser ídolo de ninguém. Que triste, mas é um direito que você tem de escolha. Você vai fazer esse tipo de coisa pra falar, caramba, sair do Santos porque a torcida tá revoltada comigo sem motivo? Porra, faça-me o favor, porra. O Diário do Peixe também entrou em contato com o clube, que afirma que tudo segue bem e que não há desgaste entre as partes. Segundo o Santos, a renovação está em andamento. Uma das justificativas da boa relação é o evento da Luve, realizado em uma parceria entre o jogador, o clube e a patrocinadora, que para o clube foi um sucesso, o amistoso que aconteceu na Vila na última terça-feira, dia 17. Cara, é isso, né? Eu acho que eu fui parando aqui durante o texto do Lucas Barros, inclusive um abraço para você, Lucas, pra deixar minha opinião bem clara, né? Óbvio que vai ter gente aí distorcendo, dizendo de passada de pano, né? Porque as pessoas, elas botam o fone na bunda e ligam o vídeo, e é isso que acontece. E aí eu não posso responder por ninguém. Eu vou continuar com a minha opinião, com o meu modo de pensar, não vou ficar vociferando, não vou ficar gritando, não vou fazer isso. É muito difícil eu chegar nesse ponto, né? Cheguei algumas vezes em 2023, mas é muito difícil eu passar desse tipo de coisa. Eu tento separar uma coisa da outra, mas nesse caso do Neymar, cara, infelizmente, a culpa de todo esse desgaste, de todas essas críticas que estão partindo, entenda, da torcida do Santos, dos torcedores do Santos, a culpa é única e exclusivamente do Neymar e do pai dele. Não tem outra definição. Dá pra falar, caramba, a culpa é do Marcelo Teixeira, a culpa é do próprio torcedor, a culpa é do Casagrande, que o torcedor do Santos começou a comprar o discurso do Casagrande. Não, tá? A culpa é das manifestações completamente estapafúrdias do Neymar e do pai dele. Vocês não estão fazendo coisas pro Santos? A relação com o Santos não é estreita, não tá acontecendo e maravilhosa, cara. Quando você faz isso e logo depois fala, não, eu vou ouvir a oferta dos outros clubes. Pra que você precisa ouvir a oferta dos outros clubes? Você precisa testar o mercado? Pra quê? Você não quer que o Santos fique com o Neymar? Não quer que o Neymar fique no Santos? O Neymar não quer ficar? Então, por que você precisa ouvir a oferta dos outros clubes? Por quê? Porque o Santos é sempre o plano B. E, cara, eu tô cansado disso, cara. A gente torce pro Santos, meu irmão. A gente sempre idolatrou o Neymar. Sempre amou o Neymar, teve carinho por ele. Só que assim, o amor também é uma via de duas mãos. Você não ama sozinho. Você ama sozinho, não tem correspondência. Aí, meu irmão, você vai partir pra outra, vai seguir tua vida. O Santos não vai acabar se o Neymar sair. Vai sofrer. Mas a gente já tá acostumado, né? Sofrimento e santista são coisas, são praticamente sinônimos já nesse momento. Pode mudar, né? A gente preferia que não. Como torcedor, a gente quer que você fique, quer que você jogue, quer que você se destaque, quer que você vá pra Copa do Mundo jogando bem. A gente, como torcedor, a gente quer isso. Só que precisa que vocês também abram um pouquinho a mão e o coração de mostrar que essa relação também precisa ser alimentada. E tudo que vocês fazem nessa parte é tirar. Vocês só tiram. O que vocês estão entregando, emocionalmente falando, é muito pouco. Muito pouco ou quase nada. Tá certo? E Neymar, lembre-se, no jogo contra o Botafogo, os 3 pontos estão na sua conta. Você vai pagar quando se você for embora? Até pra isso você vai meter o pé? Abre o teu olho, rapaz. Para de ser moleque. Que saco, porra.